nos últimos dias, a atriz Scarlett Johansson, né, que faz a Viúva Negra ali nos Vingadores, e portanto, e todo mundo que acompanha aqui o canal conhece, né, na verdade acho que o mundo inteiro conhece, ela havia feito a voz em um filme de ficção científica, né, que ficou muito famoso. Ela fez a voz nesse filme, ela fez a voz de uma inteligência artificial. Tá? Bom, a OpenAI, né, que é a empresa que gere o site GPT, lançou uma nova atualização desse site com voz. E a partir do momento do lançamento dessa nova atualização com voz, né, dizem eles que antes mesmo de ter procurado a Scarlett Johansson, eles já haviam gravado ali uma outra atriz fala, com uma para ser a voz da Scarlett Johansson, tá? Uma atriz que veio uma dessas agências, né, de atrizes, atores, etc. Mas eles procuraram então a Scarlett Johansson, né, para que ela fizesse a voz da inteligência artificial. Ela não aceitou, tá? Ela não quis aceitar ser a voz dessa inteligência artificial, né, do site GPT aí. Bom, a OpenAI lançou, né, essa voz do site GPT e, né, essa voz ela é muito parecida com a da atriz, da Scarlett Johansson. Diz a atriz, né, ali que essa voz que está ali é uma voz tão parecida com a dela que ela não consegue distinguir a dela dessa e que os amigos dela também não conseguem. Tá? A empresa diz que não é a voz dela, que na verdade é uma voz de uma outra atriz. Bom, a gente precisaria aqui entrar em toda numa discussão, né? Assim, afinal de contas, o quanto o timbre da voz das pessoas podem ser parecidos se elas vêm, por exemplo, de uma mesma região geográfica. A gente sabe que existe interferência, né? Por exemplo, provavelmente quem escuta aí os vídeos e mora na capital percebe logo que eu sou uma pessoa que mora no interior de São Paulo, tá? E que viveu muito tempo também no interior do Paraná, né? Tem o R mais carregado, né? Então, o quanto as influências culturais modulam o nosso próprio tom de voz, a nossa própria voz, e o quanto uma pessoa, na verdade, pode ter uma voz parecida com a outra, né? Se a empresa propositalmente ou não contratou uma outra atriz que tinha uma voz muito parecida com a da Scarlett Johansson. Mas isso nos coloca toda uma questão nova aí, que é a questão, né, da propriedade intelectual sobre a nossa voz, da propriedade intelectual sobre a nossa imagem, voz, né, numa era em que de em que cada vez mais você consegue, inclusive, escolher. Talvez daqui uns anos, talvez seja muito factível que eu possa escolher, por exemplo, que a minha Alexa, né, que é de outra empresa, né, ou que a voz do Google, né, seja modulada de acordo com uma voz que eu queira escolher, né? E aí, e essa questão, né, da voz, né, tem questões também envolvendo aí, por exemplo, a voz de um. Agora eu posso estar enganado que eu não lembro se foi do Vegeta ou do Goku, daquela animação japonesa, né, Dragon Ball, que teriam que comprar a voz ou compraram, agora me foge aí os detalhes, né? De quem faz a atual dublagem lá no Japão da animação, para que possa usar sempre a mesma modulação de voz do personagem, não precise, uma vez que a pessoa venha a falecer, não precise mudar a voz daquele personagem, né? Então, com tudo isso, a gente coloca essa questão, né? Propriedade intelectual da própria voz de uma pessoa, do timbre de voz de uma pessoa, sabendo que hoje em dia, cada vez mais, com a tecnologia, isso vai poder ser feito, né? É, com uma, isso vai poder ser reproduzido, talvez até
particularmente, né? Cada pessoa poderia escolher o timbre de voz, tipo de voz da sua da inteligência artificial que está presente ali na sua residência, né? Do seu próprio smartphone, da sua própria Alexa e etc. Né? É uma história interessante, né? Do ponto de vista da ética, né? Se é ético ou não você utilizar o timbre de voz de uma outra pessoa. Até porque a grande questão aí é que como a voz da Scarlett Johansson já foi testada em um filme, ela é identificável por um público, pelo menos, que gosta de ficção científica e inteligência artificial, como uma voz confiável, né? Talvez o grande público, não estou falando aqui do Brasil, né, onde a gente assiste muito mais o filme dublado, né? Mas o grande público, por exemplo, de língua inglesa, conhece bastante a voz dela pelos próprios filmes, né, dos Vingadores, e seria uma voz que passaria confiança na inteligência artificial, né? Então você teria uma voz humana ligada a uma inteligência artificial e essa voz passaria confiança, né? E aí você entra, tá, em toda uma discussão ética, né, filosófica e também a questão da própria discussão sobre a inteligência artificial, né? E essa inteligência artificial está modulando vozes humanas para parecer cada vez mais confiável. Então você não tem uma voz robótica, né? É, Nos filmes antigos, tipo Perdidos no Espaço, as inteligências artificiais tinham uma voz que eram robóticas, você identificava as vozes como robóticas. Hoje não, as vozes são totalmente humanas, não existe aquela voz robótica ligada à inteligência artificial que você notava logo que era uma máquina. Então essa é uma tentativa de aproximar a inteligência artificial cada vez mais com elementos humanos, né? Então os robôs cada vez mais parecidos com os humanos, tá? Uma discussão que o próprio Isaac Asimov, que já fazia ficção científica mais recente, faz, né? É a questão, por exemplo, de que androides sonham com ovelhas elétricas, né? Do Philip K. Dick, que é onde os androides e humanos são praticamente indistinguíveis, né? Então, as máquinas vão se tornando cada vez mais perto ou mais próximas dos seres humanos, tanto em questões de aparência, né? Você vê aí robôs sendo desenvolvidos cada vez mais com aparência humana, a utilização de uma voz humana para passar credibilidade, para passar porque a voz humana, né, ela consegue fazer isso, né? Você reproduz a voz humana, ela vai passar aí nesse caso credibilidade, mas ela pode passar ternura, conforto, né? Você pode modular a voz humana nesse sentido, né, que a máquina reproduz a voz humana e você também você também o robô com aparência, um robô capaz de aprendizado, talvez até futuramente robôs capazes de ter um maior sentimento, né, e desenvolver particularidades humanas até o limite, né, de como na ficção científica lá desde os contos do Philip K. Dick, por exemplo, talvez você não consiga mais distinguir quem é um robô ou quem é uma máquina, né? E aí a gente poderia entrar numa discussão também do teste de Turing, né? Mas é uma questão filosófica que a gente pode abordar em um outro vídeo, mais especificamente sobre essa questão, né? Distinguir o homem da máquina. Agora, dessa história toda, acho que o mais interessante é acompanhar como vai se desenrolar esse processo que os agentes da Scarlett Johansson entrou contra a OpenAI do site GPT e a gente vê como vai se desenrolar esta questão da propriedade da voz da atriz. A empresa diz que eles não copiaram, né, a voz que não é dela, mas é uma muito parecida, né, que levanta também outras questões éticas aí também. Tá? Mas é bem interessante a gente acompanhar. E ainda falando de inteligência artificial, aconteceram alguns casos bastante interessantes. Por exemplo, você tem o Google agora tem uma inteligência artificial que para fazer a pesquisa para você, né? Então ele traz o resultado da pesquisa, né? Bom, o que acontece nesse caso específico, né? Alguém ali pediu para o Google, né, para a inteligência artificial trazer uma resposta de uma questão que tinha a ver com o fato de a pizza, o queijo da pizza escorrer. E aí a inteligência artificial do Google falou, põe cola no meio que não vai escorrer.
Aí por quê? Essa inteligência artificial buscou uma resposta que foi dada em tom de brincadeira lá numa rede social, acho que o Reddit, uma rede social, e aí e buscou essa resposta, porque ele faz a busca por toda a internet. Isso nos levanta uma questão da questão das próprias inteligências artificiais. A gente já tem a questão envolvendo, né, o fato deles buscarem resposta em toda a rede, né, e, e eventualmente poder construir imagens ou textos a partir de imagens ou textos de terceiro. Essa é uma questão ética. Mas aqui você tem uma outra questão, que é a questão do fato da fonte com que essa inteligência artificial traz a resposta. Porque quando eu faço a pesquisa agora no Google, eu digito lá, Google, né, me vem a resposta, mas eu clico ali e eu vejo a fonte. Lógico, se a fonte me leva a um comentário do Twitter, né, e se eu tenho uma boa escolarização, né, eu vou procurar ali saber quem é a pessoa que fez aquele Twitter. Se eu vejo que é uma pessoa que é confiável, se eu vejo que é uma discussão ali que não me é confiável, né, eu não vou seguir aquela recomendação. Logicamente que assim, qualquer pessoa, né, com mínimo de tenha 2 neurônios sabe que você não deve colocar cola num alimento, numa pizza, né? Mas você pode ter esses tipos de erro e informações que talvez não sejam tão claras para as pessoas, que a inteligência artificial buscou uma fonte totalmente inadequada. Por quê? A inteligência artificial não está programada ali para buscar, né, como fonte em enciclopédias, artigos científicos, artigos acadêmicos. Ela está buscando em todo lugar. E por vezes está buscando as suas referências em sites, né, em redes sociais, em coisas que é totalmente não confiável. E se você ali não tem, e se você não faz a busca pela fonte originária, ter, você pode ter sérios problemas. Tá? Eu coloco essa discussão aqui num site, num canal, né, que é um canal de professor, justamente para a gente levantar a questão do quanto uma educação, né, de qualidade é cada vez mais importante nesse mundo. Porque veja bem, a inteligência artificial, a busca feita pela inteligência artificial não substitui o pensamento crítico. Não substitui a avaliação crítica, né, de que você tem que ter aprendido. Só um minutinho. Que você tem que ter aprendido na escola, né, com bons professores, e você tem que ter aprendido a partir da leitura do filosófica, para você conseguir distinguir as informações e para você conseguir notar quando uma informação ela é uma informação que você não deve levar ela em consideração, que provavelmente esta informação está incorreta, né? Mas para isso você tem que ter uma boa escolaridade, porque você tem que saber, né, inclusive um básico aí de diversas disciplinas de ciência, história, geografia, etc, para notar quando você deve desconfiar de uma informação. Essa da pizza, ela é algo até do senso comum, né? Talvez seja um tipo de informação que talvez somente uma pessoa que, não sei, uma criança, uma pessoa que nunca, ou que poderia talvez cair acreditar nesse tipo de informação, tá? Mas um adulto não faria isso, né? Porque uma informação algo do senso comum, né? Lógico, ninguém sã consciência vai consumir cola ou colocar cola na comida. Então é uma informação do senso comum. Mas, né, outras informações que não seriam do senso comum, você vai precisar de ter uma robusta educação, né? Uma robusta educação para que você consiga avaliar se aquela informação você não deve desconfiar dela, né? E esse é o sentido hoje mais importante que a gente tem na escola, né? Trabalhar, que sempre foi, não é?
trabalhar com pensamento crítico, com avaliação crítica das informações, né? Porque hoje a informação, sim, ela está acessível, mas é a escola que vai te fazer ter uma avaliação crítica sobre a informação. Por isso, mais do que nunca, tá? Ao contrário do que dizem aí, que falam assim, não devemos ter filosofia no currículo porque o aluno tem que ensinar, tem que aprender coisas práticas, é o contrário. Mais do que nunca, disciplinas como filosofia, disciplinas teóricas que te levem a pensar sobre o mundo, literatura, filosofia, são importantes no currículo. Hoje, a filosofia é a disciplina mais prática que pode existir no currículo da escola, porque é ela que te faz desconfiar, é ela que te faz pensar sobre o mundo, pensar sobre as informações, que lhe apresenta critérios para diferenciar conhecimento de opinião. A filosofia hoje deveria ser a disciplina que deveria mais ter horas aulas lá no ensino médio, tá? Que nesse mundo não existe disciplina mais importante hoje do que a filosofia para ser trabalhada ali no ensino médio, porque nós estamos adentrando um mundo onde a filosofia é mais importante do que qualquer outra disciplina. Porque a informação, pela informação, você consegue facilmente, mas saber fazer a avaliação da informação, né? O que é opinião, o que é episteme, o que é conhecimento, o que é verdade, só a filosofia te traz o conhecimento, a sabedoria para conseguir navegar nesse novo mundo. Hoje, essa disciplina, né? Essa forma de conhecer o mundo que nasceu ali na Grécia 5 séculos antes de Cristo é hoje a mais importante forma de conhecimento que deve estar presente na escola, com toda certeza, gente. Então é isso, né? O mundo da inteligência artificial, o mundo aí que nós vamos adentrar, estamos adentrando esse novo mundo de ficção científica, é um mundo que chama para si a filosofia, né? Que exige que o ser humano seja hoje tão crítico e pense tanto sobre a sua própria vida e sobre o seu mundo como fazia Sócrates lá na Grécia Antiga. E por isso mesmo é inadmissível o que o governo do estado de São Paulo, via Tarcísio, aí quer fazer, que é colocar inteligência artificial para produzir o conhecimento que vai ser dado na escola. Porque aí você vai criar um indivíduo que é totalmente incapaz de fazer essa avaliação. Isso é inadmissível. Tá bom? Deixa o like aí no canal, né? Façam os comentários. E o que vocês acham, né? Comentem aí o que vocês acham do papel da filosofia frente a esse novo mundo de inteligência artificial, né, que nós estamos vendo, e da própria ficção científica, né, já que esse é um canal muito ligado à filosofia e ficção científica, o quanto é interessante que a gente trabalhe hoje contos, textos, filmes de ficção científica nas aulas de filosofia lá no ensino médio para preparar os jovens para este novo mundo. E preparação não no sentido de acumular conhecimento, mas de acumular um senso crítico frente às informações que eles vão chegar aí neste novo mundo. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.